Graça e paz, bom dia, bom dia. Glória a Jesus, sejam todas bem-vindas. Graça e paz. Que o Espírito Santo de Deus possa abrir tua mente, o teu coração, e que você possa ser curada, restaurada, transformada através desse vídeo, através dessa live. Amém? Glória a Jesus. Se você não é inscrita no canal, se inscreve no canal e seja muito bem-vinda para esse tempo de cura e de transformação. A preciosa Natália já entrou aqui comigo para a honra e a glória de Deus. Seja muito bem-vinda, Nath! Glória a Jesus! Sejam todos muito bem-vindas. Que a graça e a paz do Senhor possa tocar a tua vida, possa tocar a tua casa, possa tocar o teu coração. Eu deixei um áudio lá, já de introdução da nossa live de hoje, nosso grupo, especial só para quem está fazendo parte do grupo, porque hoje nós vamos falar sobre um tema restaurador, que é Deus em nossas cicatrizes, né? E aí eu quero falar com você, logo de início, sem enrolação, sobre como enxergar a mão de Deus nas nossas dificuldades. Como enxergar a mão de Deus nas nossas dificuldades. Por quê? Por que preciosas? Porque as dificuldades muitas vezes parecem eclipsar a presença de Deus. Ela neutraliza, né? Quando enfrentamos lutas internas, é natural a gente questionar. É natural a gente questionar. E aonde está Deus nisso? No entanto, é justamente nos momentos mais sombrios que sua mão está mais próximas. No momento de mais dificuldade, no momento mais desafiador da sua vida, é que Deus está mais próximo de você. Amém? A Bíblia, ela está repleta de histórias que revelam como Deus usa as diversidades da sua vida para te moldar, para te ensinar. Só que nós temos daí um desafio de enxergar nas dificuldades a mão de Deus nisso. Nós temos um desafio de enxergar Deus nas dificuldades. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente olha a vida de José, filho de Jacó. Aí a gente vê, preciosa, um exemplo claro da mão de Deus guiando, mesmo na dificuldade. Por quê? Porque José ele foi vendido como escravo. Por quem? Foi pelos seus inimigos? Não, foi pelos próprios irmãos. Ele foi abandonado. No entanto, o final da jornada, ele reconheceu quem? Ele reconheceu a mão de Deus. Em tudo que ele viveu, no abandono, ele reconheceu a mão de Deus. Olha que forte, anota aí, preciosa. José foi vendido como escravo, foi abandonado pelos próprios irmãos. Mas em tudo, ele reconheceu a mão de Deus na jornada dele. Por quê? Porque em Gênesis 50, 20, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Será que eu e você, a gente consegue enxergar Deus nas nossas dificuldades? Será que eu e você, a gente consegue, Nath, enxergar Deus nos momentos difíceis da nossa vida, como José? Porque as dificuldades de José foram o caminho para que ele se tornasse uma peça fundamental na perseverança de toda a sua família, de todo um povo inteiro. Só que José, diferente de mim, de você, preciosa, ele viu Deus na jornada. Ele entendeu a mão de Deus. E assim como José, todas nós enfrentamos um período de sofrimento, de incertezas. Pode ser a perda de um ente querido, como eu já enfrentei. Pode ser um diagnóstico inesperado. Pode ser um relacionamento quebrado, como eu já enfrentei. E nessas situações, é comum a gente focar apenas no quê? Na dor, no problema.
deixando de ver que Deus está operando algo maior. Lá em Isaías, capítulo 55, versículo do 8 ao 9, nós somos lembrados, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Então isso nos convida hoje, a confiar nas expectativas, a ter uma visão maior, ampliada de Deus. Mesmo quando a nossa visão está limitada, hoje Deus nos convida a ter uma visão ilimitada, a uma visão ampliada. Aqui, ó, ela colocando, glória a Jesus, meu Deus, eu sou como José. Reconheço que Jesus, meu Deus, sempre esteve com as mãos sobre a minha vida, cuidando de mim. Amém. Glória a Jesus. Que nós sejamos como José, que a gente entenda que Deus está nas nossas frustrações, nas nossas perseguições, nos nossos desafetos, nas nossas quebras de amizade, de alianças. Porque enxergar a mão de Deus nas dificuldades, exige uma mudança de perspectiva. Enxergar a mão de Deus na nossa realidade, na nossa vida, exige sim uma mudança de perspectiva. Amém? Exige uma mudança de perspectiva. Reconhecer a mão de Deus nas dificuldades também requer tempo. Reconhecer as mãos de Deus na dificuldade requer tempo. É comum que apenas depois de superarmos certas situações, conseguimos ver como Deus esteve presente em cada detalhe. Deus está presente em cada detalhe da nossa vida. E aí é onde a gente enxerga a mão de Deus. Quando a gente enxerga a mão de Deus, a gente aprende a viver com gratidão. E mesmo em meio a batalhas, mesmo em meio às lutas, a gente aprende a viver com gratidão. Por quê? Porque as cicatrizes, elas precisam gerar testemunho da graça e do amor de Deus na tua vida. Porque as cicatrizes, elas são marcas visíveis de uma dor passada. Ela nos lembra do momento do sofrimento. Mas também são provas de que sobrevivemos e seguimos em frente. Isso é o significado das cicatrizes. É prova que nós sobrevivemos. Prova que nós conseguimos seguir em frente. Amém? E no reino espiritual? As cicatrizes, ela possuem um significado ainda muito mais profundo. Elas não apenas testemunham a nossa dor, mas também a graça de Deus que nos sustentou. Então, as suas cicatrizes, ela é o amor de Deus, ela significa o sustento de Deus na tua vida. As cicatrizes que eu e você carregamos é o sustento de Deus na nossa vida. Em cada marca, em cada história, é um lembrete de que mesmo na luta, mesmo nas dificuldades, a presença de Deus nunca falhou. Nunca falhou. As Escrituras nos apresentam um exemplo poderoso de cicatrizes que testemunha a graça. As marcas de Jesus após a ressurreição. Jesus teve marcas após a ressurreição. Jesus teve cicatrizes. E quando apareceu aos discípulos, ele mostrou as feridas em suas mãos e lado como prova de que ele era. Ele teve feridas, ele teve cicatrizes nas mãos. Elas revelaram o amor sacrificial de Cristo e o poder redentor de Deus. De maneira semelhante, as nossas cicatrizes podem ser testemunho de graça divina,
que nos sustentou em meio às diversidades. As suas cicatrizes, ela é o amor da graça divina. Deus fala assim, olha, eu te sustentei em meio aos seus temores, às suas dores. E muitas vezes tendemos a esconder nossas cicatrizes, como se elas fossem, não esconde nossas cicatrizes, né? Muitas vezes a gente não quer demonstrar nossas cicatrizes. As cicatrizes também nos lembram de que a cura é um processo. Ela indica que houve uma ferida, mas essa mesma ferida ela foi tratada e foi restaurada. Essas marcas também nos lembram da nossa humanidade, da necessidade, da dependência que eu e você temos de Deus. Nós temos uma dependência do amor de Deus. Amém, querida? Como disse o salmista, lá no Salmo 124, 1-4, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, as águas não teriam submergido. Por fim, a cicatriz nos mostra que mesmo após grandes tempestades, há vida e esperança. Ela nos lembra de que a graça de Deus é suficiente para nos sustentar em qualquer circunstância. E hoje o Senhor, Ele quer nos lembrar. A graça dele é suficiente na tua vida para te sustentar em qualquer circunstância. Ao olharmos para ela, nós podemos agradecer pela cura, pela força, pelo testemunho. Quando a gente vê Deus em nossas cicatrizes, o nosso coração se torna grato. E a Preciosa colocou, ó, o Senhor sempre cuidou de cada detalhe em nossa história. Sem Ele, não somos nada. Eu dependo do amor de Jesus, meu Deus. É sobre isso. É sobre você entender e ser como José. Porque quando a gente olha para ela, a gente pode agradecer pela cura, né? A gente agradece pelo processo, a gente agradece pelo livramento. Por quê? O propósito redentor do sofrimento. Por quê? Porque o sofrimento é uma experiência universal. Todos, em algum momento, enfrentam dores que parecem insuportáveis. E nessas horas é comum a gente questionar: por que isso está acontecendo comigo? É comum a gente questionar. Qual é o sentido dessa dor? No entanto, uma perspectiva cristã nos convida a olhar para o sofrimento sob uma ótica diferente e de que ele pode ter um propósito do Redentor. Deus não causa nosso sofrimento. Anota aí, Deus não causa o teu sofrimento. Mas Ele permite. Frequentemente, o utiliza como uma ferramenta para o seu crescimento espiritual, emocional e até mesmo para abençoar outras vidas, porque muitas vezes o teu sofrimento gera testemunho para contar. O sofrimento nos chama a refletir sobre o que realmente importa. Em tempo de dor, nós somos confrontadas com as nossas limitações. Nós somos confrontadas e somos direcionadas a sermos dependentes de Deus. Por quê? Porque por mais que o sofrimento pareça injusto ou sem sentido, ele nos lembra de que este mundo não é o nosso lar final. É forte, né? Este mundo não é o nosso lar final. É forte. O sofrimento, embora doloroso, ele pode ser o meio pelo qual Deus nos conduz a um propósito. Assim como José, que foi traído, que foi escravo na prisão, foi escravizado. Ele podia ter perdido a esperança, mas não perdeu. E hoje a nossa live tá um pouquinho mais curta, porque eu tô com uma sessão terapêutica aqui já, e eu tenho que atender ainda, e o tempo tá curto. Então, aqui tudo é muito rápido, nós somos apenas mordomo.
Como que você tem administrado a sua vida, as suas emoções? Porque confiar no propósito do Redentor do sofrimento não significa que devemos ignorar ou minimizar a dor. É importante reconhecer e lamentar as nossas perdas, mas com a confiança de que Deus está trabalhando em todas as coisas para o nosso bem. Ele não apenas nos acompanha nas lutas, mas também nos dá força para superar. Ele transforma a nossa dor em uma história de redenção e de esperança. Amém? Hoje o Senhor, Ele quer nos lembrar que a nossa dor gera redenção, gera esperança. Ele transforma. Amém? E hoje Ele quer te lembrar a ser como José. Por mais que você tenha sofrido, por mais que você passou pelo momento da dor, cicatrizes estão aí marcado na sua alma, no seu corpo. Mas elas vão gerar testemunho. Elas vão gerar testemunho de mudança, de restauração. Elas vão ser geradoras de testemunho. Amém? Glória a Jesus. Então que hoje você, assim como eu, possa reconhecer Deus em suas cicatrizes. Amém? Feche teus olhos. Pai querido e Pai amado, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor. Eu te agradeço pela vida de cada preciosa aqui presente, por todas que vão passar por essa live, por esse vídeo. Senhor, traga cura, traga cicatrizes curadas. Que elas possam entender e ser como José. Enxergar a tua presença nas cicatrizes e entender o propósito maior que o Senhor tem para a vida de cada uma delas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Glórias, aleluias. Se você não é inscrita no meu canal, se inscreve no meu canal, deixa seu like. Compartilhe esse vídeo para outras vidas, para ajudar em outras vidas. Amém? Eu deixei um áudio, né, lá no nosso grupo das Preciosas, tá bom? Se você não ouviu, escute lá. Dia 23, você que tá aqui comigo, você que passou por esse vídeo, é minha convidada especial para estar comigo no presencial, a mentoria Curadas para Curar. Ah, Ana, mas eu não tô curada. Não, mas lá Deus vai curar. Deus vai transformar, você vai viver lá algo diferente. É poucas vagas, já estão praticamente todas preenchidas. Mais informações, me chama aqui no Messenger, me chama aqui no Direct, que eu vou ter o maior prazer de explicar pra você como vai funcionar essa mentoria de 3 horas. Você vai ter 3 horas comigo lá, onde você vai entrar de uma forma e vai sair de outra. Então, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. O chamado tá aqui. Porque a fé sem ação é morta. Então, nós temos que se mover. Nós temos que reagir. Amém? Então, eu espero você. Você é a minha convidada. Vagas limitadas. Vocês pediram e eu abri essa mentoria presencial. Então, por favor, esteja comigo nesse dia 23. Que Deus abençoe tua vida. Que Deus abençoe teu dia. E até amanhã.